ser humano pode viver sem café, mas com café é muito mais feliz. Pois então, vamos ver esse negócio do Vietnã. Tá? O Vietnã é o segundo maior produtor de café do mundo. O primeiro somos nós, o Brasil. E o Vietnã, ele produz principalmente o café canéfora, ou que nós aqui na nossa área agrícola o pessoal chama de conilon. É o café robusto, é o café mais amargo, e ele se adapta bem nas condições de terreno e climáticas da região do Sudeste Asiático, que é o caso do Vietnã. No mapa a gente vê aqui o Vietnã, né? A cidade de Ho Chi Minh, que é a antiga Saigon. Aqui do lado nós temos o Camboja, e aqui o Laos. E aqui em cima é Hanoi, que é a atual capital, uma baita de uma cidade, essa parte mais larga do mapa, né? A região, dizem que a melhor produtora de café é essa região aqui, ó, que são a planície central, as terras altas centrais, tá? Que faz fronteira com o Camboja e mais ao norte faz fronteira com o Laos. Aqui também é uma região produtora de café muito importante. Observe o seguinte, está aqui o Vietnã, aqui tem uma ilha bem pertinho do Vietnã, só que já é China. E olha só o que tem lá na China, olha o tamanho das construções, a pujança do que é essa ilha bem pertinho aqui. Bom, se bem que se a gente for a Hanoi, também Hanoi ele tem uma série e Ho Chi Minh, né, a antiga Saigon, também tem uma série de lugares interessantes para ver, moderno e tal. Aqui tem uma coisa que eu quero falar sobre o Vietnã que é muito importante. O Vietnã tem uma característica geopolítica que até 1955 ele foi colonizado, ele era colonizado pelos franceses. Os franceses saíram fora e a partir daí aconteceu a famosa Guerra do Vietnã. Nós tínhamos a Guerra Fria entre o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco soviético, né? E o Vietnã enfrentou uma guerra em que ele tinha sido dividido no paralelo 17. Ao norte era o Vietnã do Norte, cuja capital era Hanoi, como hoje ainda existe Hanoi, e no sul a capital era Saigon, e houve essa guerra entre essas duas modalidades, a modalidade do norte, que é a modalidade de esquerda, e a do sul, que é a de direita. E os Estados Unidos entraram nessa guerra em busca de uma melhor participação geopolítica, né, poder, mas se deram mal, porque a guerra foi muito difícil, foi uma guerra boots on the ground, né, botas no solo. Os americanos foram lá, perderam muita gente, garotos de 18, 20 anos, que iam para lá e não voltavam vivos, porque é uma região muito cheia de florestas, e os americanos não tinham preparo para encarar os Vietcongs, que eram os combatentes do Vietnã do Norte. Então os americanos acabaram se retirando, e durante esses anos, isso foi em 75 os americanos saíram fora, só que nesse meio tempo foi incentivado desde o tempo dos franceses, já eles começaram a produzir café. Agora o que está acontecendo é o seguinte: eles adotaram um estilo de Estado tipo chinês, modelo chinês, em que tem um partido único, que é o Partido Comunista,
mas eles admitem propriedade privada, admitem a livre empreendedorismo. Então está se tornando uma potência pujante o Vietnã, embora seja um território relativamente pequeno, não é um país grande, mas ele está despontando com uma economia pujante e aparentemente está bem desenvolvida, né? E muita gente de uma diáspora gurizada que tinha ido para fora do Vietnã, porque era muito pobre, depois da guerra, muita gente mutilada e perdeu casa, perdeu tudo, e os jovens foram embora. Eu conheci um vietnamita, uma vez bati um papo com ele numa loja, numa grande cidade, uma das minhas viagens aí, e ele me falou que era muito pobre, que ele fazia parte dessa tal de diáspora, ou seja, o pessoal que sai fora do país em busca de oportunidades melhores. Hoje estão voltando ou estão ficando, os jovens estão ficando lá, e a economia do Vietnã está se desenvolvendo de novo, felizmente. Mas é uma economia estilo chinês, né? Eles, do ponto de vista econômico, estão muito bem, mas tem todas aquelas limitações de partido único, etc. Eles são considerados um regime socialista ou comunista do ponto de vista da gestão, tá? Bom, em Hanoi, não só em Hanoi, imagino, né? No Vietnã em geral, o pessoal na rua pode pedir um café ao ar livre lá, ou então num bar mais bonito, mais organizado, uma cafeteria, pode pedir um café e o pessoal serve o café em um equipamento, usando o equipamento com doses individuais. Equipamento esse aqui, ó, é um FIN, P-H-I-N, FIN. Tem essa tampinha que é usada às vezes para colocar embaixo para parar algum resíduo. Tem aqui esse corpo principal que é furadinho no fundo, ó. Tá? Esses furinhos aqui são o filtro. Tem esse rebaixo aqui onde a gente bota o café moído. E tem esse anteparo que a gente coloca para segurar o café naquela posição e em cima bota água quente. Isso aqui fica em cima de um copo e com a moagem adequada, com o tipo de café adequado, vai saindo devagarinho a bebida para dentro do copo. Eles servem isso aí, é um ritual, é um negócio interessante. E uma coisa interessante que eles têm é que o café deles é um café robusto, é um café muito amargo, e eles têm duas tradições, né? Duas possibilidades. Uma é eles colocarem dentro do copo, antes de botar água quente, por fim filtrar o copo, ou filtrar o café, eles botam dentro do copo leite condensado ou uma gemada, ovo batido, gema de ovo batida com açúcar, né? E essa gemada fica no fundo do copo e depois eles fazem a extração do café por cima. Nesse caso, às vezes, dependendo da proporção, fica até uma espécie de um café cremoso com ovo e muito doce. Tem que ser doce porque é amargo aquele café robusto que eles têm lá. Mas eles são muito bons e são o segundo produtor de café do mundo, olha só. Claro que primeiro somos nós disparado, né? Vamos analisar um pouco melhor o processo aí, tá? Eu tenho aqui o fino, que é esse recipiente, que fica aqui embaixo todo furadinho, por onde vai... Ele serve de filtro, né? O café vai passar aqui. Aqui nós temos a cama de café e sobre ela um dispositivo com um tipo de um cabinho também com furos aqui, e a água vem até aqui. Dá mais ou menos 150. Isso aqui é uma porção individual. Dá mais ou menos 150 gramas de água.
Aqui cabe entre uns 10, mais ou menos 10 gramas de café moído, e a bebida vai passando aqui. É muito simples esse fino, mas ele é prático porque não depende de ter papel, né? de gastar papel de filtro. A gente pode levar numa viagem, só que pelo menos esse eu achei os furos aqui dentro. Agora não dá para ver que o café ainda está ali, a borra do café está pingando. Opa! Os furos são meio grandes, então tem que usar um café mais ou menos moído grosso, senão ele pode sair pedacinhos de partículas, né, do café junto com a bebida. E terminou. Vou tirar a tampinha, vou usar a tampinha como suporte para não sujar a mesa, que é como eles fazem. Tá aqui o café. Ele geralmente ele fica em camadas. Esse aqui não ficou. Eu posso misturar para adoçar bem o café, porque, como falei, no Robusta eles usam, fica muito amargo. Só para concluir, quando a gente faz um café com fim, a gente tem que limpar com qualquer utensílio. E o fim, esse meu pelo menos, ele tem aqui dentro, ó, esses furinhos. Eu passava a colher e a colher fica trancando nesses furinhos que eles têm ressaltos para dentro. Como é ruim de limpar isso aqui, tirar com a colher para botar no lixo. É só dar uma batidinha de leve na beirada da latinha de lixo, um lixinho de cima da cozinha, lá, sei lá, em algum lugar. Bate que cai. Tão simples, tão barbada. Pois é, né? Não é fácil fazer essas gravações assim em qualquer ambiente, porque caiu tudo. Como eu dizia, é difícil. Tinha aquela música que dizia: era um garoto